A perna foi tocada. Por se isso que é lance minimamente, e se esse deslocamento na perna do Arrascaeta gerou um chute longe do que poderia ser se não tivesse o toque, isso é pênalti. Não tem dessa de mais ou menos. A minha irmã tá mais ou menos grávida. Não. Ou tá ou não tá. Então esse negócio de falar não, o toque não foi suficiente. Pênalti, pênalti e pênalti claro. Galera, prestem bem atenção nessa análise do áudio do VAR. Na hora que o Arrascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de São Paulo não muda a passada em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Checar, pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo. Ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como que um jogador vai chutar uma bola sem fazer o movimento de colocar a perna para trás e depois chutar a bola? Ou esse árbitro do VAR, ele nunca chutou uma bola na vida, ou ele estava muito mal intencionado na hora que ele fez essa interpretação. Na estreia do Brasileirão, o Flamengo já foi prejudicado e agora vamos ver a análise da imprensa paulista sobre o jogo e também sobre esse lance polêmico, o último lance do jogo. Quero saber muito a sua opinião, não esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários e claro, se você gostar do vídeo também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. De fenômeno da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não sou o São Paulo, mas eu reconheço o mérito do São Paulo. Segurou o Flamengo, amarrou. Na hora que começou a gostar do jogo, foi lá e fez o resultado de 2-1. Cicinho, comemora, extravasa, seja feliz. Conselho de amiga, hein, Cicílio? Não dura muito, Cicinho. Tem que aproveitar o momento. Pênalti, hein? E a crise! Pênalti, hein? Começar o Brasileiro com vitória sobre o atual campeão mostra que o São Paulo pode pensar em ir mais longe no campeonato? O Crespo, ele pensa estrategicamente nos 45 pontos, mas o Tricolor é muito mais que isso. Eu acho que o Crespo é mais realidade, mas o Rafinha é meu coração, então vamos Rafinha. O Rafinha tá certo, não tem que ter coitadismo. O efeito Rafinha chegou até ao técnico Hernan Crespo. No final de semana, o treinador disse que o objetivo do São Paulo no Brasileiro seria alcançar os 45 pontos. Depois da vitória contra o Flamengo, ele minimizou a fala e explicou que a ideia era proteger o clube. A gente fala de São Paulo, fala com o coração. Então, a minha ideia é proteger o grupo, proteger o clube e manter o pé no chão para construir. Talvez errei na comunicação, mas a ideia era isso. No campo, a ideia do Crespo diante do rubro-negro foi voltar ao esquema de 3 zagueiros. Deu certo, mas eles sofreram com as investidas do Cebolinha e do Carrascal. O goleiro Rafael estava atento, defendeu essa finalização de longe do camisa 11. A única boa chance do tricolor no primeiro tempo foi quando o Mike lançou o Luciano em velocidade. Mas foi o Flamengo que abriu o placar. Alexandro levantou a bola na área, Pedro dominou com o peito, olha isso. E Plata marcou um golaço. Gonçalo Plata, numa assistência fantástica do centroavante Pedro, com o peito. O São Paulo, que não vencia há 3 jogos, conseguiu reagir. Cobiçado pelo adversário carioca, Marcos Antônio fez uma linda inversão de jogada. Enzo Dias cruzou para Luciano, que marcou o gol número 104 pelo Clube do Morumbi. Marcar contra o Flamengo é sempre especial, até porque meu pai é flamenguista. Pai, um abraço. Luciano deu um passe para trás e achou o Caleri. Do argentino pro Marcos Antônio até chegar no camisa 10 de novo. Era hora de servir. E assim, Danielzinho, ex-Mirassol, pôde ir às redes pela primeira vez com a camisa tricolor. O São Paulo vira o jogo no Morumbi. Me preparei a vida inteira para chegar em um clube grande como é o São Paulo. Graças a Deus sobrou, eu tava ali e consegui concluir em gol. Com o São Paulo mais aliviado, Sabino deu até um chapéu no Bruno Henrique. Mas não dá pra vacilar contra o time que tem o elenco mais caro do Brasil. E no último minuto, um susto. Rafael defendeu a cabeçada do Bruno Henrique e no rebote, Arrascaeta mandou pelo lado da rede.
O uruguaio foi tocado pelo Alan Franco e pediu pênalti. O juiz ficou esperando o árbitro de vídeo, mas manteve a decisão de campo. Fim de papo, início da reclamação. Fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, primeira rodada e a polêmica da arbitragem. Não há muito tempo para contestar. O Flamengo tem a final da Supercopa à vista. Já o São Paulo duela com o Santos. Chega mais motivado, diferente, aliviado. Seria o efeito Rafinha? Quando ele entra no vestiário, quando ele chega, né, você vê que as pessoas param para poder ouvir ele de uma forma diferente, sabe? E talvez muitas pessoas não esperavam a gente vencer o Flamengo hoje aqui, a gente venceu. A gente pode surpreender muito nesse campeonato, espero que a gente consiga surpreender. Muito mais do que 45 pontos? Rafinha, pelo amor de Deus, vamos ser bom nesse time aí, tá? Vamos, São Paulo! Vai, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Bom, vamos direto para a comunicação do árbitro de campo Wilton Pereira Sampaio e o VAR Rodrigo D'Alonso no lance pedido pênalti pelo Flamengo. Sem falta! Ataque. Legal. Ataque. Fora, claramente, rebote legal. Impedimento. Fora, Tá, fora. goal line. Segura. Acabou o tempo, tá, Wilton? Acabou o tempo. Para aí. Agora deu tempo, agora deu. A partir da cabeçada. Pra mim ele chuta o... Segura. O D'Alonso Foi vai fora, tá? Foi pelo lado de fora, Checar tá? e vai acabar, só checar e Tá, acabou. só checando o lance. Aqui, eu quero ver agora essa jogada. Antes dele arrematar, é. Tranquilo. Só vai Agora no checar e rebote. acabou. Só vai Se o checar e jogador te acabou. empurra. Qual o questionamento deles aí, Wilton? Não, falando que ele foi Não. calçado antes. Pra mim ele chuta e depois tem um contato, Tem ação alguma de outra? jogo, entendeu? 16,50? Ele tinha prioridade no chute, já só vamos ver se tem um contato aí. Bastante calma, por favor. Por favor, não venha, ele não chuta, venha. ele conclui. Por favor, não venha. Se vira Perna na esquerda cartão. aqui, vamos só Inglesa. checar Por favor, sai. mais calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não Ó. venha. Olha aqui, Lucas. Ó, prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé esquerdo com o pé esquerdo. Casar contigo, tá? Não, sai, Enzo. Pé esquerdo com o pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim. Não, o jogador de São Paulo ficar vem, tranquilo. não, O VAR vai não checar o lance, muda a sua entendeu? corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo, 16,50, ó, tranquilo. vem. O D'Alonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, olha só. Mas pode ficar tranquilo na checagem, tá? Na hora que o Arrascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de São Paulo não muda a passada em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar, Pode seguir, tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não, o defensor não empata no chute do Arrascaeta. Eu gosto da resenha. Um fala, o outro também. Bom, esse jogo foi... O Flamengo a gente imaginava que era muito favorito, que a qualquer momento ia definir o placar e o São Paulo surpreendeu. Só que no último lance do jogo acontece esse pedido de pênalti reclamado pelo Flamengo do Alan Franco no Arrascaeta. O juiz não deu e a gente ouviu toda a comunicação. E agora, vocês que são árbitros aqui no Jogo Aberto e têm esse poder, vão falar sobre o lance. Ronaldão, pênalti para o Flamengo ou não? Primeiro quero dar os parabéns à CBF, né? Que logo em seguida já coloca o áudio aí para todo mundo ouvir. Diferente da Paulista aqui, da Federação Paulista, a Federação Paulista que afasta o árbitro. E cadê o áudio? Eu vou esperar sentado. Mas eu quero ver o áudio do que foi dito aí. Porque, pelo que eu tô sabendo, foi cabeludo. Agora, esse Qual lance... lance que você quer, o esse áudio? lance... Contra o Santos, que o juiz pelo amor de o Deus. juiz dá 5 dias de andamento, dá uma falta que só ele viu. Que isso? Ele é afastado e cadê o áudio, Federação? Aí a CBF, como tá de parabéns. Já acabou aí, ó, acabou. Teve o toque, mas não influenciou. Então tá certo a arbitragem. É isso que eu falo. Pronto. Edu. Você falou que é pênalti, né, Atlético Mineiro, né? Só Não, que eu não eu vou só ser clubista, brinquei, não, só viu, brinquei, Ceci? só brinquei. Não vou ser clubista, não. A gente tem que ser o que é certo. Eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti. Então também não estou sendo clubista. Eu também não daria. É, isso aí. Porque houve-se um toque no... Então ele caísse, não chutasse a bola.
Mas ele continuou chutando aí pra mim, nada. Segue Olha, o jogo. o toque pode acontecer a qualquer momento, mas é um toque faltoso? Essa é a pergunta. O Arrascaeta sempre As pessoas falam assim, teve um contato. Pode ter contato em qualquer momento dentro da área, mas é um contato faltoso? Aí a pergunta é pra você, Cicinho, foi pênalti sim ou não? Não, isso não é clubismo. Isso simplesmente é analisar e eu ainda quero incrementar, Ronaldo, os parabéns, porque quando a gente fala de profissionalização de árbitro... Parabéns pelas minhas palavras? Não, e rasgar elogios também, porque você falou da CBF, profissionalização dos árbitros, e além do mais, não adianta você profissionalizar árbitro e você colocar no VAR pessoas que não entendem de futebol. Então ali você vê que são pessoas que entendem de futebol porque sabe o quê? Um movimento natural do corpo. Então o Alan Franco, ele tentou, ele não mudou a passada, e o Arrascaeta, na hora de tentar chutar, se tivesse sido um toque para tirar ele da jogada, ele teria caído antes. Ele teria se jogado. Então, assim, ele conclui a jogada. Parabéns à arbitragem. Então não adianta flamenguista ficar tentando procurar pelo em ovo. Ô, Cicinho, entendeu? cuidado Foi pra muito bem parabenizar os árbitros, porque daqui a pouco você vai... Tudo bem, mas quando tem que elogiar, elogia. Sim, quando tem que Nesse jogo, a gente fala. Desse jogo nós temos que elogiar. Eu acho importante acompanhar a checagem do lance. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas o que ele pensou, o que ele marcou? Então, nós ouvimos bem a conversa e ela não é naquele tom, até não estão gritando tanto, não estão exaltados. Então dá pra perceber. O problema é que termina o jogo, aí fica repetindo, aí entra especialista de arbitragem que diz que é uma coisa. Cada um tem sua opinião, o futebol é isso, a gente vê e cada um conclui. Agora, o que eu também quero concluir é sobre o São Paulo. Super pressionado, mal no Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano jogou de novo, joga muito sempre contra o Flamengo, gosta de enfrentar o Flamengo. E o São Paulo saiu vitorioso, Cicinho. E pra sequência do campeonato, da temporada, é muito positivo pro São Paulo. 43 pontos agora, Renata, né, Cicinho? Ele já se retratou, ele já se retratou. Eu não quero nem saber, eu quero saber quando ganhamos primeiro. O que vem pela frente, depois sofre ou comemora novamente. O importante, fez 3 pontos. A questão é a seguinte, Renata, tudo isso que você falou do momento do São Paulo, o Flamengo, no início da partida, demonstrou que iria empurrar o São Paulo ainda mais para o fundo do poço. Mas não foi o que nós vimos. Nós vimos um Flamengo que, quando ele encontrou uma certa facilidade durante a partida, ele se tornou displicente. O Flamengo, ele resolveu jogar por jogar, talvez já pensando na final de domingo contra o Corinthians. E o São Paulo tomou proveito disso. Então agora o Flamengo, comissão técnica, às vezes jogadores, né, senhor Jorginho, que você procurou desculpa aí para expulsão, negócio de pênalti, coisa que você não fez quando você empurrou lá o Gustavo Gomes contra o Palmeiras. Então assim, vamos lá, vamos analisar. O Flamengo pecou pela displicência e pela incompetência de não criar jogadas, porque pelo time que tem, sabendo da fragilidade que o São Paulo vive do momento, que não demonstrou essa fragilidade e sim na vontade, teve mais do que o Flamengo, foi merecedor do resultado. Então o Flamengo perdeu para ele mesmo. Em contrapartida, o São Paulo jogou o jogo da vida e procurou o resultado. O Luciano, até o momento do gol, não estava bem. E depois, com o gol, cresceu o São Paulo também. Eu não acho que o Flamengo entregou assim o jogo, não. O São Paulo que jogou muito bem, sim. O São Paulo jogou muito. A questão é a seguinte, se você analisar, eu estava lá no estádio, a postura dos jogadores do Flamengo em dividir bola, criando jogadas, foi uma soberba. Foi a soberba. O Flamengo viu que poderia tornar o jogo fácil a qualquer momento. E quando ele acordou pro resultado, né, pro jogo, já foi tarde. Então o São Paulo tomou proveito disso. O torcedor São Paulino perdeu uma comemoração aí maravilhosa. Quanto tinha o quê? 1.000 pessoas? 27 mil pessoas. Estádio vazio. Mas tem um detalhe, eu achei que o Rossi muitas vezes ficou escancarado, sem proteção nenhuma da defesa, o que não é normal no Flamengo. Então, o São Paulo criou espaço, acreditou nas jogadas. O Marcos Antônio e o Bobadilla, ali a gente fala muito aquele trio, o Danielzinho que fez o gol, jogaram muita bola, estavam atentos à partida. E, na verdade, quando você enfrenta o Flamengo, eu imagino que no início é aquela coisa, como é que eu vou conseguir encontrar espaço, como é que eu vou jogar de igual para igual. Depois, o São Paulo foi entrando no jogo, foi gostando, foi encontrando as suas oportunidades e fez uma partida inteligente. Não apenas pelo resultado, mas porque encarou muito bem um time que é perigoso, mas que perdeu o clássico para o Fluminense,
que tá mal no campeonato estadual porque teve que preservar, jogar com sub-20. Então, Edu, o Flamengo vai pressionado, assim como o Corinthians que perdeu pro Bahia. Os dois chegam pra decisão da Supercopa, tem que ganhar ou ganhar. E agora? E eu falei que ia ter crise, hein? Vai pressionado sim, Renata. Até porque é o time a ser batido. A gente sabe da qualidade do Flamengo, o que o Flamengo pode jogar. Então, todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo. E o São Paulo não foi diferente ontem. Mas isso é tão gostoso do futebol, Renato, que mostra que não importa que você seja melhor. Mas se eu competir, se eu lutar e se eu acreditar... Tiver com vontade, se eu acreditar, iguala. É lógico que a técnica, de repente, sobressai numa jogada ou no outro, mas ali se iguala, dentro do campo ali é 11 contra 11. Não tem essa aí não, porque é melhor ou porque é pior. Então eu vejo assim, é muito louvável o que o São Paulo fez ontem e mostrou para todos os times que não tem time imbatível. Então isso é um sinal de alerta para que o Flamengo coloque os pés no chão. É claro que pré-temporada, né? O pessoal fala que porque eles ganharam o ano passado, então tiveram dificuldade, porque jogaram até no final de dezembro. Então por isso que esse ano eles vão ter que se preparar melhor ainda para os campeonatos que virão. Então eu entendo assim, não tem time imbatível e parabéns pelo jogo de ontem do São Paulo. Ronaldão, analisando essa partida, o que você leva de lição para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Qual é o ponto frágil para você do Flamengo nesse começo de temporada? Acho que é o começo da temporada em si, né? Porque eles colocaram uma molecada, depois vieram com a turma já no outro trabalho, um trabalho, pelo que a gente está vendo aí, um trabalho que pesou a perna de alguns jogadores. Até o próprio Rascaeta aí, ele tinha caído antes até. Então tem coisas que o tempo, né? Demanda tempo também para você ter essa engrenagem novamente. Então é aproveitar. O São Paulo se aproveitou na força de vontade do desentrosamento dessa equipe do Flamengo que está voltando agora e conseguiu fazer 2-1. Né? Então acho que foi isso. O tempo. Agora o Corinthians tem que aproveitar no domingo também e fazer a mesma coisa com muita vontade, que aí vence. Bom, é o grande lance polêmico da rodada, porque foi no finalzinho do jogo, poderia ter mudado o placar da partida, vencida pelo São Paulo com méritos, porque acreditou no jogo, não se intimidou, vive uma crise, mas em campo jogou com seriedade e fez o 2-1. Só que fica esse lance para ser analisado. Ouvimos atentamente a comunicação da arbitragem e agora eu quero a opinião de vocês. Começando para quem já falou aqui, Ronaldão, pênalti ou não? Para quem ainda não ouviu o que você disse. Então, eu achei que teve a carga nas costas. E quando a carga é nas costas, o cara tá... Nas costas? Nas costas Nas costas. Mas não estamos falando do Atlético, não, e Palmeiras. Ah, não é do Atlético? Não, essa é o jogo daí? do São Paulo. Isso aí não foi nada. É o do Arrascaeta. Valeu, Ronaldo. Bom dia. Não, você tá preocupado com o Flamengo nesse nível. Você tá preocupado com o Palmeiras? Eu achei que era do cabeça, irmão. Eu achei que era do Galo e do Palmeiras aí. Não foi nada. Eu tô pensando no Daronco aqui. Gente, vai pro outro. Eu tô pensando no Daronco aqui. Eu não sei como é que o Corinthians deixa esse cara apitar ainda. Eu não sei como é que o Stabile, como é que o Tuma, o Fran, deixa esse Daronco apitar jogo do Corinthians. Edu. Não, só tava na cabeça. Eu não marcaria esse pênalti. Houve sim um toque ali, mas não... Ele depois até concluiu a jogada e tudo, então não marcaria. Corretamente o Wilton acertou, pra mim. Cícero João, feliz. Como você tá feliz? Eu tava igualzinho. Tá vendo? Eu falei, Renata, Fala a verdade. 2 momentos de felicidade, minha apresentação e hoje. Então, assim, eu tenho que curtir o momento. Eu não tô nem aí com amanhã. O importante é hoje, e o São Paulo ganhou. Mas assim, se houvesse realmente o toque a ponto de desequilibrar o atleta, ele teria caído antes. Então ele concluiu a jogada, não adianta ficar procurando pelo em ovo, não. Não foi pênalti. É que quando terminou o jogo, ficaram mostrando 8 vezes o lance. E mostra, e mostra, e mostra, e mostra. Pra tentar apagar a incompetência do Flamengo. Eu então, estava ansiosamente esperando por Chico Garcia ou Francisco Garcia. Mas é só o finalzinho, antes todo mundo. Everton Guimarães, você falou que foi pênalti ou não, que eu não entendi? Que você, não é, falou de todo mundo? Desapareceu. Ô, Renato, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tocou num assunto que pra mim é irritante. Irritante. Qual? Aqui ontem, pouquíssimos replays ou quase nenhum. Carga do Murilo nas costas do Corinthians no final do jogo. Um replayzinho rápido. Agora, nesse jogo aí, 114 replays. Ronaldo, você tá em outra órbita, irmão. Nós estamos falando de um jogo que você estava analisando outro. Mostra que você está prestando muita atenção no programa. Eu tô pensando no domingo nós temos já. que parar com esse negócio. Nós precisamos necessariamente parar com esse... De ouvir os caras do VAR dizerem assim, o toque não teve força suficiente para... Mas como é que você sabe, irmão?
Como é que você sabe que não teve? A perna foi tocada. Por Se isso que é lance deslocou interpretado. minimamente, e se esse deslocamento na perna do decide o Arrascaeta árbitro. gerou um chute longe do que poderia ser se não tivesse o toque, isso é pênalti. Não tem dessa de mais ou menos. A minha irmã tá mais ou menos grávida. Não. Ou tá ou não tá. Então esse negócio de falar não, o toque não foi suficiente. Pênalti, pênalti e pênalti claro. Só o Ronaldo que tá doido, é ele também. Bom, temos uma opinião diferente, ela tem que ser respeitada. Agora eu quero ouvir João Paulo triunfando no Beira-Rio, Que hein? delícia. Quer pra você? Não, quer? É ficar Obrigado, legal. Parabéns ao Atlético Paranaense, Você é um foi amigo. competente, É a mas única jogou alegria um na futebol noite. nota 6 e ganhou. O suficiente contra o time nota 3. Que tá na zona de 3? rebaixamento Você tá hoje, falando hein? que o Inter foi nota 3, foi nota 1. Pode ser. Capela, Pode ser, mas passa de ano. eu guardei as bandeiras do Arerê, hein? Só pra Com deixar certeza. claro. Tá guardado. Agora, sobre o lance, eu vejo um contato na cabeça do Arrascaeta. É esse lance aí que você tá falando, não? Tá bom, só pra ver se eu tô na mesma órbita dele. Sim, ele viajou que legal. ele viajou bacana. Agora, falando sério, esse lance aí, gente... eu nunca vou enxergar uma artimanha do atacante podendo ter a possibilidade de um gol claro para fazer essa troca, que na minha opinião seja burra. Ele se joga de qualquer jeito e o juiz dá pênalti de É o que qualquer eu ia jeito. falar. Não é? Não tinha por que o Arrascaeta, naquele momento, cavar um pênalti. Mas vindo do Arrascaeta, que é um especialista nesse tipo de lance, o Arrascaeta, pra mim, ele retarda a passada, esperando esse contato. O contato do Alan Franco, eu reparei muito na perna do jogador. E a amplitude da perna. Você vai entender o que eu quero dizer. A perna do Alan Franco, ela tá aberta. Ela tá como se fosse uma porta. Ela tá meio aberta. Se ela estivesse fechada... Um compasso. Ele tá meio com um compasso. Se ele estivesse com a perna fechada, aí eu interpretaria que foi um trançapé. E um trançapé é faltoso. Um trançapé é falta dentro da área pênalti. Tem o trançapé. Então, no meu ponto de vista, o Arrascaeta, ele é malandro, como ele vem sendo nos últimos lances. E eu vou parabenizar aqui o Wilton Pereira Sampaio. Eu vou te explicar o porquê. Por quê? Porque o Wilton Pereira Sampaio, pouca gente se atentou a isso. No ano passado, no jogo Flamengo e Palmeiras, que ele não marca o pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, ele interpretou que foi um impacto, houve sim um impacto, mas não o suficiente para derrubar o atleta do Palmeiras para caracterizar pênalti. Ontem a mesma coisa, em situações diferentes, mas... Critérios iguais? Critérios iguais, que é o que a gente pede aqui. Então, Wilton, parabéns. Não foi nada. Critérios iguais. É isso aí, critérios iguais. E o Flamengo reclamar de arbitragem também, vamos lá, vai devagar, né? É brincadeira. Não, olha, um trançapé, um compasso e uma porta semi-aberta. Não, meio aberta, a porta meio aberta. Porque o negócio... E a amplitude da perna. Bom, então você... Nada de pênalti. Nada, segue o jogo. Entendi. É isso aí, nada. Bom, agora nós vamos ouvir o resto do trio São Paulino. Triucas. Sgarbi, você sem clubismo, sem São Paulinismo, nada, você marcaria esse pênalti? Tem um grande. Primeiramente, o Everton, gravei o que ele falou, né? Porque segundo o Everton, todo toque, então é faltoso. Vocês entenderam isso? Lá no Galo é assim. Segundo, porque ele tá acostumado com rede no pênalti. meio. Só que quando ele fala de pênalti, eu respeito, né? Porque é o cara mais especialista de pênaltis, talvez, do mundo. Mas tem um grande amigo meu, especialista, médico, cara bonitão, gente boa, baixinho, que ele fala que sobre o VAR investigativo. Que assim, se marca um pênalti desse, e depois acharam um ângulo, né? Que a torcida do Flamengo tá repercutindo bastante, que é a imagem perfeita que o Wilton tem do lance. A linha de trás, perfeita que o Wilton tem do lance. E assim, se marca um pênalti como esse, na minha opinião, totalmente interpretativo, eu não acho que é pênalti, o Arrascaeta, que é um craque de bola, não costuma perder esse tipo de gol, se marca esse pênalti, não tem que ter árbitro em campo. Não tem que ter, coloca um robô no lugar do árbitro. Coloca um robô, porque qualquer decisão do árbitro é anulada, então. Não é e o Flamengo tratar isso, o Flamengo tem o timaço, o melhor elenco da América do Sul, claro, a tendência é que dispute todos os títulos desse ano. Pô. Tratar isso, perdeu, mas tratar isso como um escândalo, desculpa, concordo com o Cicinho. Não ganhar do São Paulo nesse momento que o São Paulo tá é mais incompetência do Flamengo também. Então, assim, tratar como escândalo isso na primeira rodada do jeito que foi, na minha opinião, é absurdo. Nada. É que se termina 2-2, Marco Aurélio Cunha, vão dizer, mas jogo fora de casa, adversário tradicional, aquela coisa toda. E o São Paulo vivendo uma crise sem precedentes e conseguiu uma vitória que para a maioria era inesperada. Gigante. Agora eu pergunto para você, Marco, teve energia suficiente do Alan Franco no Arrascaeta para marcar a penalidade? Nenhuma, Renata, nenhuma. Quem fala em pênalti nisso aí ou não enxerga ou é tendencioso. Não é possível alguém Não, doutor, peraí, falar é o que lance foi interpretativo, doutor, isso aí não. É um lance Não, mas é um lance interpretativo. Eu escutei você falar. Quem acha que é pênalti é um lance interpretativo. Pode achar o que você quiser na sua vida. Pode achar o que você quiser na sua vida. doutor. Aqui não tem a mínima possibilidade de ser pênalti. O Arrascaeta conclui a jogada, chega num
ângulo desfavorável para fazer a finalização e chuta ao lado da baliza. Então, não teve nada, e como acabou de dizer o nosso querido Juvena, agora é tudo querido também. O VAR agora é tudo investigativo. querido. Vamos fazer o seguinte, vamos em vez de colocar um árbitro no VAR, um detetive. Coloca um detetive, que aí ele põe com a lupa e aí altera os frames que ele quiser e dá a versão oficial da galera, a oficial da mídia. A oficial que ontem disse que não havia pênalti e depois foi procurar, mudou a opinião do narrador, mudou a opinião até do comentarista de arbitragem. Só porque repetiu N vezes por ângulos que o último era exatamente o do árbitro, que está ali para apitar segundo a sua interpretação, segundo aquilo que ele vê. Porque, como disse também o Sgarbi, tira o árbitro... Olha, tá todo mundo no mesmo coloca, Uma bela vitória no Chico, Francisco Garcia, é você. Então, vi que as opiniões se dividiram aqui, né? Na verdade, nem tanto, né? O Capelani ficou meio em cima do muro, o Everton achou que foi pênalti. Não, é que você... Eu falei que não. Você falou que não, mas você deu uma volta para dizer que não. A verdade é que a palavrinha, né, desse lance é impacto, e aí o Everton até usou uma frase do tipo assim, pô, os caras têm que parar com isso, de ficar analisando se o toque é suficiente ou não. É justamente a função do árbitro. Num lance como esse, quem tem que decidir é o árbitro em campo e também o da cabine do VAR, se o toque, porque o futebol é um jogo de contato, ele é o suficiente para causar impacto na jogada. E na minha avaliação, o toque do Alan Franco, que existe, ele não causa nenhum tipo de impacto. O Arrascaeta consegue a definição do lance, é um toque muito sutil, não há nenhuma intenção, e eu sei que a intenção ela não existe na falta, né? Mas você não tem nenhuma predisposição ali para impactar na jogada, para interromper a conclusão do Arrascaeta. É um toque totalmente acidental, que não causa impacto, portanto, no campo não é marcado. E o VAR acho que até ficou investigando demais para ver se esse toque era suficiente para causar um pênalti. Eu acho até o seguinte, se ele marca no campo, dificilmente eu poderia questionar o VAR interferir, porque há o contato. E aí, na interpretação do Wilton, teria causado impacto. Acho que a gente não tinha que discutir. Mas como ele entendeu, como nós todos aqui, ou a maioria, de que não houve impacto, se manter a decisão de campo, para mim, não é pênalti. Concordo. Isso, na minha opinião, o São Paulo teve uma vitória que foi muito bem construída. E não era a expectativa. O São Paulo chegava com vários problemas para esse jogo e conseguiu se superar em campo. Então, Sgarbi, talvez se fosse empate, teria sido para o São Paulo não só tomar o gol ou ser marcado pênalti, mas tiraria a luta, a vontade dos jogadores em vencer o Flamengo, atual campeão brasileiro. É inacreditável como o cara que está sendo responsável por analisar lances polêmicos durante o jogo, ele não sabe nem como funciona o movimento para chutar uma bola. O cara tem a cara de pau de falar que o Arrascaeta colocou a perna para trás. E assim o jogador do São Paulo bateu na perna dele e não teve impacto nenhum. Como que não tem impacto nenhum se o jogador do São Paulo não bate na perna do Arrascaeta? Ele ia chutar essa bola de outra forma. Tão provável que na imagem, quando a perna do Arrascaeta bate na perna do jogador do São Paulo, ele chuta a bola toda mascada e com o impacto ele cai de lado. É inacreditável o árbitro ainda me falar que o Arrascaeta coloca a perna para trás. É claro que ele coloca a perna para trás, cara. Como é que ele vai chutar a bola, meu amigo? Ah, mas foi sem querer. Sem querer também é pênalti. Há poucos dias atrás a CBF anunciou o profissionalismo da arbitragem brasileira. Isso aqui é profissionalismo? O cara não sabe nem analisar um lance básico, não sabe analisar nem um movimento básico de um chute na bola. Eu duvido que o cara desse já chutou uma bola na vida, nem sequer uma bola de ping-pong. Cara, sinceramente chega a ser revoltante você escutar uma análise dessa. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e me diga se você acha que esse lance foi pênalti em cima do Arrascaeta ou foi lance normal. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e claro, se você gostou do vídeo também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!